Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição deste programa, dessa vez chamado Brevidade, onde eu vou falar sobre determinado assunto com a maior brevidade possível. Ontem, dia 12 de junho, foi o Dia dos Namorados e dia 11 de junho foram noticiadas as aberturas de vários shopping centers nos estados do Rio e São Paulo. A justificativa para a reabertura foi justamente o Dia dos Namorados, que nós sabemos é a terceira data do ano que o comércio obtém maior faturamento, ficando atrás apenas do Natal e do Dia das Mães. Lembrando que essa reabertura ela se dá em um momento onde o Brasil já ultrapassa 40 mil mortos. O que eu gostaria de conversar com vocês hoje é sobre presentear ou não presentear no Dia dos Namorados. Eu não quero responder essa pergunta, eu quero apenas propor algumas reflexões para que vocês pensem comigo a respeito dessa temática a partir de alguns conceitos. Gostaria de lembrar que no dia 14 de fevereiro é comemorado o Dia dos Namorados no mundo inteiro. Aqui no Brasil, o dia 12 de junho foi uma data que a partir de 1948 passou a ser comemorado o Dia dos Namorados, mas que na verdade foi uma estratégia de marketing para aquecer o comércio que nessa data apresentava resultados bastante baixos. Criado por uma empresa chamada Standard Propaganda, de propriedade de João Dória, pai do atual governador de São Paulo, João Dória, a escolha dessa data tem a ver com o ano em que foi criado o Dia dos Namorados, em 1948, tendo em vista que o dia 13, que é o dia de Santo Antônio, que é considerado um santo casamenteiro, caiu no domingo. Então, eles adiantaram para o dia 12 e essa iniciativa de marketing ela teve tanto sucesso que acabou se espalhando de São Paulo para os outros estados do Brasil. Existem duas coisas aí que eu considero potencialmente perigosas. A primeira delas é a transformação do afeto em dinheiro, em objeto, em presentes, que é uma forma de produção do desejo do capitalismo. A outra questão que eu acho bastante complicada é você promover esse tipo de iniciativa tendo em vista que a pandemia ela está diretamente ligada à destruição do meio ambiente. Saúde global está conectado, portanto, com sustentabilidade. Você pensar em acelerar o consumo justamente quando é essa própria aceleração que nos trouxe até aqui é algo bastante paradoxal. Aí eu entendo que existem dois conceitos que podem nos ajudar a pensar nessa situação. Um deles é a ideia de sociedade de controle, em Deleuze, e a ideia de povos de mercadoria, em Davi Copenaua. Vamos lembrar da célebre frase que cria o Dia dos Namorados lá em 1948. Não é só com beijos que se prova o amor. A ideia de sociedade de controle em Deleuze é uma ideia que vem a substituir a ideia de sociedade disciplinar em Foucault, mas que acrescenta não a obediência cega, mas sim a captura das alteridades de modo a acelerar o consumo, de modo a incluir as alteridades na produção de desejo e na produção de lucro pelo poder capitalista. Essa fratura dentro da sociedade, ela acontece porque se deseja capturar o desejo das outras pessoas para a criação de mercado, para que seja capturado o desejo daquelas alteridades por determinados produtos. Como que essa sociedade de controle ela vai trabalhar? Ela vai criar necessidades e urgências nas pessoas para que isso se transforme em hábitos e seus desejos sejam capturados. Eu falei no início que há uma transformação do afeto em um objeto, em um presente. Então você cria o hábito e a necessidade das pessoas em ter que demonstrar o afeto por meio do poder aquisitivo. Mais do que na sociedade disciplinar, que trabalhava na criação de obediência, a sociedade de controle, ela trabalha pela criação de hábitos. E isso em um momento onde, ao invés de acelerar o consumo, nós deveríamos estar desacelerando, pisando no freio, tendo em vista o contexto de emergência climática pelo qual vamos passar, estamos passando e que vai se agravar cada vez mais e nos conduzir, inclusive, a possíveis novos patógenos. Não dá para desconectar
a ideia de saúde global com sustentabilidade. São conceitos que estão intrinsecamente ligados. E os maiores problemas de saúde que vamos enfrentar no século XXI provavelmente estarão conectados com a catástrofe climática, que é produzida pela aceleração de consumo. O outro conceito de povos de mercadoria é desenvolvido por Davi Kopenawa em um célebre livro chamado A Queda do Céu, que foi escrito em coautoria com Bruce Albert, que é um antropólogo que veio estudar os Yanomamis. O Davi Kopenawa, ele vai chamar os povos brancos de povos da mercadoria, que são fascinados pelos objetos, são fascinados pelo poder da mercadoria. Ele vai dizer que esse nosso desejo de ignorar a morte está diretamente relacionado à nossa fixação pela forma mercadoria e também pela propriedade. Ele vai dizer que não são essas mercadorias ou esses objetos que vão promover a sustentação da nossa vida, que é apenas feita pela água e pelos alimentos. A partir daí, ele vai falar que os brancos, eles dormem muito, mas só sonham com si próprios e com suas mercadorias. Então, realmente vai existir um fascínio, que na verdade é uma relação fascínora dos povos brancos pelas suas mercadorias. Esse fascínio, ele é tão grande que Davi Kopenawa vai dizer que a mente dos povos brancos está fixada nas mercadorias, a ponto de perder a relação com a mãe terra e deixar de perceber que é justamente essa superprodução que está minando a nossa única possibilidade de lar, que está destruindo o nosso único lugar que podemos chamar de lar. Então, podemos entender que esse fascínio que nós temos pela mercadoria, somado a essa sociedade de controle, é o que nos trouxe até aqui. E é essa ganância que nós temos que vai nos trazer o contexto de catástrofe climática, que é o que está causando tantas mortes. E eu acho que é isso que existe de mais desafiador ao se pensar no capitalismo. O capitalismo não é um ente que está lá fora contra o qual nós devemos lutar, mas ele está presente em nossas relações pessoais, nos nossos objetos, no nosso fascínio pelas mercadorias. E por que é tão difícil nós pensarmos como vamos sair dessa situação de emergência climática? Porque tem a ver com a nossa mudança de hábitos, tem a ver com o churrasquinho do final de semana, com a viagem internacional anual e tem a ver com um simples presente que se entrega no Dia dos Namorados. Eu não quero dizer com isso que nós não devemos nunca presentear as outras pessoas, apenas que essa doação ela deve vir de um processo reflexivo que nos faça pensar: por que eu estou dando aquele objeto para aquela pessoa? A questão é, nós devemos nos perguntar se a necessidade de transformar o nosso afeto em objeto, ela realmente é uma necessidade real ou se foi uma necessidade criada por hábito pela sociedade de controle que vai reger o capitalismo contemporâneo. O que eu quero dizer com isso é, afeto não é mercadoria. E pensem bem na próxima vez que forem presentear alguém. Gostaria de agradecer por terem assistido esse vídeo. Quem gostou, dá joinha, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. Vamos lembrar, sejamos menos reativos e mais propositivos. Nos guiemos menos pela resistência e mais pela renitência. Um excelente final de semana para todos!